Hoje faremos um breve estudo da passagem que está em Lucas capítulo 13, verso 10 em diante, onde, na sua primeira parte, se fala do milagre que o Senhor fez a uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. E, na segunda parte, falaremos de como o príncipe da sinagoga se indignou contra o Senhor e o Senhor orientou da forma correta o significado do sábado. O tema principal de toda esta passagem é o sábado. E nós sabemos que o sábado é a santidade das santidades para a igreja israelita. Mas, a partir do Senhor ter nascido, o sábado se torna um dia de instrução sobre o Senhor, sobre as coisas santas, sobre as coisas que são da igreja. Então, esta mudança é similar à mudança que aconteceu quando a circuncisão foi, como se fala assim, abolida e no lugar da circuncisão foi instaurado o batismo. Igual que a Páscoa da igreja israelita, nós temos a Santa Ceia, que é a Páscoa dos cristãos. Se mantém, mas de uma forma diferente. Por isso que muitas leis, ouvistes que foi dito aos antigos, né? Diz o mandamento, não matarás, porém eu vos digo, ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás, porém eu vos digo, né? Então, tem várias passagens também, quando o Senhor é questionado acerca do divórcio, né? Então, os israelitas estão justificando abandonar, né? Que o homem tem o direito de abandonar a sua esposa, mas o Senhor deixa claramente assim, que essa mudança foi feita pela dureza do coração deles. Então, no princípio, não era assim. Então, existe como que uma adaptação para cada tempo da igreja, né? Cada dispensação da igreja tem uma breve mudança. Não que o Senhor queira, é uma adaptação para o bem do ser humano, para o bem do homem, para o bem da própria igreja, que muitas vezes não está se mantendo, né, de uma forma correta sobre os ensinamentos da palavra. O homem sempre costuma, né, interpretar a palavra, mas se na interpretação não existe uma verdadeira afecção de receber do Senhor a instrução, o homem vai se perdendo nas suas imaginações, nas suas deduções. Por isso é que o Senhor disse, vós, por vossas tradições, invalidais as sagradas escrituras. Essas tradições são justamente os conceitos teológicos, né, que vão nos afastando da verdade. Nos vão afastando da verdade, vamos perdendo o caminho. Então, a verdade que é, né, uma mudança na nossa vontade, na nossa forma de agir. Então, aqui o Senhor está dizendo, ensinava no sábado nas sinagogas, numa das sinagogas. Então, isso significa que para nós cristãos, o sábado, né, que é o domingo, mais para frente vamos ver o que significa o sábado, porque este é o tema principal, é para ser instruído. Nos dedicarmos às coisas, né, necessárias para a nossa subsistência, porém, sempre manter um espaço dentro da semana ou dentro do mês, do ano, para que nós possamos nos instruir sobre as coisas santas, porque é uma ordem. Então, esta ordem tem que ser mantida. Então, diz assim no verso número 11, continuando. Perdão? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade que havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Né? Para entender este verso 11, que coisa significa o espírito de enfermidade, nós precisamos entender o que significa o Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade santa. O Espírito Santo é a verdade que vem do humano do Senhor para a sua igreja.
guiar sua igreja, instruir ela para que cada um alcance a salvação, a redenção, que é a regeneração e reforma. Isso é o Espírito Santo. É a verdade santa que nos conduz à vida eterna. Mas o oposto ao Espírito Santo é o espírito de morte. O espírito de morte é uma falsidade. Uma falsidade que, pensada, defendida, argumentada, ela nos conduz certamente à morte, não é a vida eterna. Espírito de enfermidade, ela tem um objetivo, a morte, nos tirar, né, da vida eterna. Então, aqui está se falando de disse assim, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E nós vamos entender que coisa é esse espírito de enfermidade. E diz assim, verso número 12, e vendo a Jesus, chamou-a, né? Chamou assim e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aqui é bom nós sempre pensarmos não somente, né, nas coisas naturais, não somente nas coisas externas, nas coisas densas, porque justamente essa forma de olhar para a palavra é o que nos inclina, o que nos, o que encurva o nosso pensamento. E encurvados nossos pensamentos, muitas vezes nós nos confirmamos e ficamos sem vontade de olhar para o céu. Vivemos o tempo todo somente encurvados. Disse sim, né? E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. O que significa este se endireitar? Né? Que é uma correção. Nós sabemos, pela leitura do livro A Nova Jerusalém, Sua Doutrina Celeste, número 20, que nos é dito que existem 4 tipos de homens, né? 4 tipos de pessoas. E uma dessas pessoas são aqueles que estão no bem, porém nas falsidades. Tem pessoas que estão nas falsidades provenientes do mal. Tem pessoas que estão nas verdades, como se fala assim, conjuntas ao bem. São 4 tipos que nos descreve o número 20. E nos diz o número 21, né, que os falsos da religião, unidos, né, a uma vida de bem, diz assim, aos olhos do Senhor, é considerado como uma pessoa boa, sempre e quando ela mantenha a inocência e a ignorância das coisas que está falando. Então, este é um ponto muito importante, porque essas pessoas aceitam uma instrução. E isto é o que aconteceu com aquela mulher. Essa mulher se encontrava na sinagoga e o Senhor chamou-la assim e impôs suas mãos sobre ela, significando a instrução sobre as coisas do bem. E as coisas do bem, sendo bem conhecidas, a pessoa não vai pelo caminho errado, né? Então, muitas vezes, uma falsidade que foi, como se fala assim, recebida, essa falsidade recebida nos conduz ao mal, mas não quer dizer que nós sejamos mal, simplesmente porque nos ensinaram mal, nos ensinaram erradamente. Nossa pessoa é boa. Esse tipo de pessoas estão aptas para receber a instrução do Senhor. Então, essa é a misericórdia. O Senhor não está tratando aqui com pessoas que têm uma falsidade proveniente do mal. Não, ele está na ignorância da verdade, né? Que são verdades principais até. Verdades da religião são as mais principais. Ele tem uma vida boa, mas tem uma falsidade. Essa discordância tem que ser reparada. Principiando por qual? Pelo conhecimento do que significa o Senhor, que significa o sábado, já que o sábado
é o Senhor. Sábado não é a paz. Então o Senhor, a minha paz vos dou, porque Ele é a paz, o príncipe da paz. Então, nós devemos compreender o que significa o sábado e não nos irritarmos, né, com a correção. Porque diz aqui no verso número 14. Está na sinagoga, esse é o cenário, e diz assim: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus orava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que se mister trabalhar. Nestes dias, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do sábado. Este verso número 14 é uma interpretação que este príncipe da sinagoga tinha. Mas não somente ele. Olha o que diz aqui. Disse à multidão. Esta instrução era dada em todas as sinagogas. Quando na palavra nós lemos, por exemplo, Santo, 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 aquele que está sentado no trono. Santo, 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 né? Aquele que, ao Cordeiro que está sentado no trono. Isto significa que todos os céus, o céu celeste, espiritual e o natural, reconhecem o Senhor como o único Deus, porque Ele está sentado no trono. Aqui também, quando nós lemos que o príncipe da sinagoga disse à multidão, significa que este ensinamento era geral. Era não somente dessa sinagoga, era dessa sinagoga e de todas as sinagogas. Portanto, era uma interpretação geral e dessa forma conduziam a todos que se aproximavam da sinagoga. Quem estava tornando curvados com sua interpretação meramente natural, sem misericórdia de nada, simplesmente o texto, eram os príncipes, os responsáveis, os líderes. Então, nós aqui vemos que aquela mulher que estava encurvada estava se tratando de alguém que foi ensinado erradamente para ela ficar nesse estado. E disse o verso número 15. Olha. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? Então, o Senhor não concordou com esse tipo de interpretação. Sabendo o Senhor que esta interpretação, que está no verso número 14, é uma dedução pessoal do Êxodo capítulo 20, verso 8, onde se descreve o terceiro mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o sétimo dia é o dia do Senhor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas não está se falando simplesmente em segunda, terça, quarta, quinta. Não. Aqui está se falando do roteiro da nossa regeneração, da nossa salvação. Aqui está se falando nestes 6 dias, do primeiro, do segundo, do quarto dia, quinto, sexto dia, que está descrito no livro do Gênesis, capítulo 1. Aqui, no seu sentido interno, está o roteiro da nossa salvação. Então, quando nós não ligamos uma passagem com a outra, e nós somente pensamos, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas lembra-te do dia do sábado para o santificar. E a gente somente pensa no sábado. Muitas vezes queremos, como se fala, cumprir o sábado sem ter, se fala, ter trabalhado os 6 dias, sendo que os 6 dias são dias espirituais.
dias espirituais em que a segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta são sábados também. São sábados também, porque o lembrar-se do dia do sábado faz com que você viva o sábado naquele dia que tu está se lembrando. O sábado é para ser vivido todos os dias. Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar, para ser honrado, porque é um dia do Senhor. Mas esse dia do Senhor é todos os dias em nós. Não é porque estou na segunda, na terça, na quarta, eu vou fazer, né, somente tudo o que me convém. Eu tenho que fazer tudo o que o Senhor manda. O sábado do Senhor é, para mim, todos os dias. É um estado espiritual. Não está se falando de dia cronológico, de dia a dia. A isso que o Senhor está, isso que está confrontando ao príncipe da sinagoga. Então, o Senhor chama aqueles que interpretam dessa forma, somente no literal, ele chama de hipócrita. Aqui é claro, tá? Então, no sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, né? Ou seja, manjedoura é a pessoa, o boi somos nós, né? O jumento que está somos nós, que devemos ser desprendidos, né? No sábado. Mas o sábado, que é um dia de instrução e de ajuda ao próximo, este homem aqui não estava contemplando. Contemplando somente o sábado literal, sem sua essência espiritual. E diz assim, no verso número 16, somente para continuar com o verso número 15, que vou voltar para o verso 15 daqui a pouco. Verso 16. E não convinha soltar desta prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então, aqui está se falando que são falsidades que a pessoa já passou a acreditar. Acreditando e se associando às sociedades. Por isso que Paulo fala, a nossa luta não é com carne nem sangue, né? Cadê as hostes celestiais? Cadê as hostes espirituais que nós não enxergamos, mas elas estão em volta de nós, né? Então, a este tipo de influxo está se referindo esta passagem. 18 anos, Satanás mantinha presa. São conceitos que já foram, como se fala assim, formaram calosidades dentro da nossa mente, onde o influxo do céu não consegue penetrar. Na nossa mente já se formou uma camada que somente importa o material, que somente importa o externo, o sensual. Não mais eu discuto sobre a vinda do Senhor. Não mais me interessa a minha salvação ou minha vida eterna. Então, este tipo de fechamento, né, e impossibilidade de olhar para as coisas do alto e tudo o que lê da palavra é só para as coisas imediatas, isso é andar, como diz a palavra, encurvado. 18 anos e andava curvada. É a igreja. Muitos de nós estamos nesse estado, curvado. Não pode ler nenhuma passagem da palavra, lê tudo curvado. Só para o que é imediato. Todo aquele que vai me beneficiar já. Né? Então, disse assim, e não podia de modo nenhum endireitar-se. Essas são as confirmações. No olhar, né? Erradamente. Então, o Senhor sai essa pessoa no dia do sábado, corrigindo o entendimento que ela tinha sobre o sábado, que foi expresso aqui pelas palavras do príncipe da sinagoga. Ou seja, o literal é simplesmente, como se fala assim, a porta. Sim, né? Mas, quando eu somente fico no literal,
Então, eu me privo da graça de querer entrar, atravessar a porta. Atravessar a porta e já entrar, né, nas bênçãos, nas benesses do reino dos céus. Aqui somente este príncipe da sinagoga, responsável por essa igreja lá, somente chegava na porta e não entrava. Ele conhecia a porta, conhecia o endereço, mas não entrava. Esse entrar, esse entender a palavra no seu sentido espiritual. E existem camadas no sentido espiritual. E outra coisa importante é perceber as mudanças que o Senhor fez, como falamos no início. Ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, teve uma mudança. Nós não podemos pensar como antigamente se pensava, porque o Senhor nasceu. E muitas das profecias do Antigo Testamento apontavam para o Senhor. E agora, apontando para o Senhor, elas foram cumpridas. Então, o Senhor muda, né? Para a igreja cristã, essas leis que tinham outro tipo de validade para as igrejas que nos precederam, né? A hebraica, a israelita, a judaica, elas nos precederam. Então, são outros, como se fala, interpretações. Então, este homem estava interpretando antigamente, mas o Senhor nascendo, né? O Senhor cumprindo toda a palavra, ele nos informa o que significa esse mandamento de uma forma cristã. Então, nós somos cristãos e devemos manter sempre o cristianismo dentro do nosso coração. Então, nós não podemos interpretar a palavra, toda ela, somente no sentido literal. Sabemos que é bom conhecer a palavra, necessariamente, porque se não conhecemos a palavra, nós não chegamos nem na porta. Mas conhecendo a palavra, nós chegamos na porta. Agora devemos entrar, né, nessa porta, bater e se vos abrirá. Esse bater e abrir e bater na porta significa perguntar ao Senhor qual é a camada interna desta passagem. Quando nós perguntamos com sinceridade de coração, com um sentimento genuíno de querer ser instruído, o Senhor abre essa porta. Por isso que toda palavra ela tem que ser estudada com um grau de oração, com um grau de meditação, com um grau de reverência, porque é o Senhor que está falando, né? E somos nós que devemos ouvir a voz de Deus. Então, estes assim, é resumo, né, destas duas partes que está constituída esta passagem de Lucas capítulo 13, verso do 10 ao 17. Reflitamos, né? O que significa o sábado para nós? Reflitamos o quanto, né, cada um de nós estamos curvados e por quantos anos estamos curvados. Oremos para que o Senhor coloque suas mãos sobre nós e nos endireite com a sua verdade. É a verdade que, como se fala, eleva os nossos pensamentos de uma forma correta, né? E nos aproxima do nosso Senhor. Então, que cada um de nós possa refletir sobre esta passagem e está à disposição de todos os irmãos o livro A Nova Jerusalém e sua Doutrina Celeste, para que nós possamos compreender muito melhor que é o Senhor, principalmente, né, o capítulo número 23 deste pequeno livro, que está constituído por 24 capítulos. Muito obrigado, meus irmãos. Até um próximo estudo. Amém.